Olá, meus amores. Hoje, a gente vai estar no livro 3, vendo a arte grega, o período arcaico, tá? A arte e a civilização grega. Vamos falar sobre isso? Você já ouviu falar dos deuses gregos? Zeus, Apolo, Afrodite e dos heróis gregos? Heracles, Odisseu, Aquiles. Todos eles fazem parte da mitologia grega, criada pelos seres humanos que viveram na Grécia Antiga, com o intuito de dar significado para aquilo que viviam, fossem acontecimentos relacionados à natureza ou à formação de sua sociedade. A civilização grega surgiu em torno do ano 800 a.C. e sua mitologia povoa nosso imaginário até os dias de hoje, por meio de livros, quadrinhos, filmes, desenhos e outros meios. Os gregos antigos, assim como os egípcios, acreditavam em muitos deuses e, por isso, também são considerados politeístas. Além dos deuses, na mitologia grega havia semideuses, que são os filhos de deuses com seres humanos, heróis, gigantes e outros personagens. Essa crença era tão forte que muitas obras artísticas e arquitetônicas na Grécia Antiga foram criadas com base nos seres dessa mitologia. Como os tempos gregos, em homenagens a deuses e importantes poemas, como Ilíada e Odisseia, que contam os feitos de heróis gregos. Os gregos antigos tinham profundo interesse e admiração pela arte egípcia, cuja estética influenciou muito a arte da Grécia Antiga, mesmo quando a arte grega foi vista como inovadora. Com um estilo próprio, ela tinha algumas características que dialogavam com a arte egípcia. Observando esta peça, o que vocês conseguem ver dentro deste vaso? Que animal você vê representado na decoração central? Quantas pernas ele tem? E quantas cabeças? Por que você acha que o artista grego representou esse animal desta maneira? Bem, no centro desse vaso são representados 3 cavalos puxados por rédeas. No entanto, como aos nossos olhos um animal está na frente do outro, foi puxado o princípio egípcio do ângulo de maior visibilidade, para que a cena não fosse representada como se houvesse apenas um cavalo. Para se conseguir esse efeito, o número de pernas foi aumentado e a cabeça foi multiplicada por 3. A Grécia, que é muito maior do que a Grécia. Quando falamos em Grécia, é importante ter em mente que não estamos nos referindo somente ao país que hoje conhecemos como a Grécia, mas a grande parte da região banhada pelo mar Mediterrâneo, que foi dominada pelos gregos no século 8 a.C., como parte do que hoje conhecemos como Itália, França, entre outros países. Uma diferença importante entre a arte egípcia e a arte grega está relacionada a seus cânones. Embora ambas as civilizações tenham se baseado em regras rígidas para desenvolver sua arte, as regras da arte egípcia praticamente não sofreram grandes alterações ao longo de quase 3.000 anos em que a civilização existiu. Já na Grécia Antiga, houve muita alteração nesses cânones artísticos no decorrer do tempo. Os cânones sofreram alterações na forma, muito mais do que na temática. As esculturas gregas, por exemplo, tratavam quase sempre do mesmo tema, representavam deuses, heróis de guerras e atletas. No entanto, a maneira como elas eram feitas sofreu alterações ao longo do tempo. Assim, em razão dessas mudanças no fazer artístico, a arte grega pode ser dividida em 3 períodos. Nesta unidade, nós vamos estudar o período arcaico e na unidade seguinte estudaremos os períodos clássicos e helenísticos, certo, pessoal? Sim, há registros muito importantes de vasos gregos que resistiram ao tempo e que nos mostram que a cerâmica foi uma forma de arte anterior às formas artísticas surgidas no período arcaico. Em virtude de sua importância para a civilização grega, daremos destaque ao estudo da cerâmica. Alguns estudiosos afirmam que, para conhecer a arte e a civilização grega, é preciso apreciar e analisar sua cerâmica, peças produzidas com o uso da argila. Você consegue imaginar o porquê? São 2 os principais motivos que justificam a postura desses estudiosos. O primeiro, de todas as manifestações artísticas desenvolvidas na Grécia Antiga, a cerâmica é que teve a maior quantidade de peças conservadas. Segundo, nessas inúmeras peças estão representados os costumes, a cultura e a forma de vida dessa civilização, o que torna a cerâmica uma importante fonte documental para conhecê-la. Havia muitos tipos diferentes de vasos gregos,
uns com formas mais próximas entre si e outros com formatos bastante diferentes. Também suas funções variavam: armazenar água, grãos e outros alimentos, transportar líquidos, fazer parte de ritos fúnebres, entre outros. As cerâmicas gregas mais antigas tinham decoração geométrica e, por isso, o período de sua produção ficou conhecido como geométrico. A maioria era feita com terracota, um tipo de argila de coloração bastante avermelhada. A partir do final do século VIII a.C., no entanto, começaram a ser produzidos vasos decorados por narrativa. Essas narrativas mostravam cenas de ação, com frequência, tendo a presença de animais e monstros. Perceba como as formas representativas foram introduzidas na decoração desse vaso, no friso central especificamente. Os animais são retratados de maneira praticamente igual e sem volume, bidimensionais, o que deixa a ação leve e com menos dinamismo. Além disso, notamos que as formas geométricas foram mantidas no vaso, mesmo que dois frisos apresentem formas curvilíneas. Por todas essas características, ainda que com uma representação narrativa, essa fase da cerâmica estava mais ligada às formas abstratas, que não retratam a realidade como a vemos, do que as formas figurativas, que retratam figuras de seres vivos que vemos na realidade. Já no começo do século VI a.C., teve início o que ficou conhecido como fase das figuras negras. Como o próprio nome diz, figuras de cor preta passaram a ser representadas sobre fundo terroso. Esse exemplar de vaso grego do período das figuras negras nos possibilita observar algumas características muito recorrentes dessa fase. Figuras humanas representadas de acordo com o princípio egípcio do ângulo de maior visibilidade, tronco de frente, membros e rostos de perfil, cor mais clara para representar a cor da pele das figuras femininas e mais escuras para representar as das figuras masculinas. Presença de motivos curvilíneos e de formas geométricas. Por volta de 500 anos antes de Cristo, houve novamente uma mudança nos cânones da arte em cerâmica. Elas começaram a apresentar figuras vermelhas sobre um fundo preto. E nesse vaso, como as figuras estão representadas? A cor da pele da figura feminina é diferente na usada na figura masculina? E as figuras humanas continuam bidimensionais, ou seja, sem volumes? Além da inversão das cores, a fase das figuras vermelhas trouxe outra novidade à cerâmica grega. É nela que passamos a encontrar com mais frequência um distanciamento maior da estética egípcia. Nesse vaso, por exemplo, não há diferenciação de cor de pele conforme o gênero. A representação das figuras humanas já não segue mais o princípio do ângulo de maior visibilidade, o que permite que as formas tenham volume. Isso significa que a representação do corpo humano ficou mais real e que a ação da narrativa ficou mais viva, embora nessa peça os detalhes das bordas sejam mais simples. As formas geométricas continuaram presentes nos vasos gregos da fase vermelha. Podemos observar aí, nesse vaso, os pés de Cromos, que é o pai de Zeus. Foi representado de frente, assim como suas pernas, e como o corpo de Reia, sua esposa, foi representado de perfil, conferindo espacialidade e volume à pintura. É importante também destacar, as formas geométricas passaram a ficar mais reservadas às regiões da boca e do pescoço da obra. O período arcaico da arte grega vai de 650 a.C. a 480 a.C., tendo como principal característica a produção de esculturas. A Dama de Alché é a core, leia-se Coré, mais antiga até hoje encontrada. Por isso, é considerada a peça inaugural do período arcaico da arte grega. Coré é o nome dado às esculturas femininas do período arcaico que apresentam formas simétricas sem movimentos e regras de proporção alinhares do cânone egípcio. Da mesma maneira que as esculturas egípcias, a Coré pode ser vista sobre apenas um ângulo de visão, sendo classificada como escultura bidimensional, ou seja, que tem duas dimensões, altura e largura. Outra característica diferente desse tipo de escultura em relação àquelas produzidas em períodos anteriores é que elas ganharam mais dimensão, altura. A Dama de Alchere, por exemplo, mede cerca de 65 centímetros. A versão masculina de Coré chama-se Couros. Alchere é o nome de uma cidade da França e próxima a ela está a essa escultura que foi encontrada no sul da França na Antiguidade e pertenceu à civilização grega.
Como a figura feminina é representada nessa escultura? De frente ou de perfil? E se dividirmos seu corpo com uma linha imaginária de baixo para cima, suas partes ficarão semelhantes? No período arcaico, surgiram os primeiros templos construídos em pedra, em mármore, né? Que passaram a ser ornados e decorados com esculturas votivas, que são as figuras esculpidas em mármores para serem colocadas nesses locais. Assim, meus amores, concluímos, tá? A unidade 2, no plural, eu vou deixar as páginas das atividades que vocês devem realizar, certo? Beijos, bom dia!